galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação, né, para Flamengo e Grêmio, jogo decisivo nessa quinta-feira, valendo aí o Flamengo manter a liderança do campeonato. O Flamengo tem muita dor de cabeça aí, muito desfalque para a partida. O Grêmio também tem um desfalque importante, né, que é o Diego Costa, mas o Flamengo tem seus principais jogadores fora por causa da Copa América, entre outros. O próprio Ailton Lucas não vai ter condições para o jogo, né, o Tite vai improvisar o Léo Pereira na lateral esquerda, vai ter outras novidades também, vocês vão acompanhar tudo aqui, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá certo? Créditos e direitos autorais, SPN Brasil, o link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. Do Tite, ex-treinador da seleção brasileira, falando sobre esse momento, né? Ele perde jogadores para a seleção uruguaia, muitos, 4 jogadores, perde um jogador para a seleção chilena, mas tá tranquilo, falando em oportunizar. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados, e aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. A gente brinca com a maneira de falar do Tite, né? Porque é rebuscado, é engraçado a gente ver isso num clube tão popular. Engraçado, ele passou pelo Corinthians, hoje está no Flamengo, que são clubes de torcidas extremamente populares, mas esse é o jeitinho dele. E tem jogadores para dar essa oportunidade, né, Pascoal? Acho que assim, a gente fala muito do elenco do Flamengo, mas aí a gente pode entrar num outro tipo de avaliação sobre quem merece esse espaço, pelo que já mostrou o Tite, e sobre quem poderia ter esse espaço. Por exemplo, o Carlinhos jogou muito pouco e vai continuar sem ter o espaço para ele. Não, porque os dois centroavantes estão lá. Exatamente. Então, o Carlinhos é o terceiro centroavante, porque o Carlinhos foi contratado na possibilidade de não ter o Gabigol por um longo período, mas o Gabigol ainda o seu julgamento foi adiado. Então, não se sabe quando vai acontecer. Aí ele tem uma liminar e ele poderá se utilizar dessa liminar. Sim. Lembrando que o Carlinhos, infelizmente, essa semana, né, perdeu a sua mãe, que partiu, sua mãe. A gente até deseja aqui ele conforto para a família dele, né, principalmente para ele. É uma dor terrível, infelizmente, né, já perdi a minha também. E dá uma força aí pro Carlinhos, né, espero que ele tenha oportunidade quinta-feira. Bom, vamos continuar aqui. Para continuar jogando. E eu acho até que ele vai ganhar mais minutos e mais jogo, e o Gabriel vai melhorar. Porque ele é muito dedicado aos treinamentos. Ele ficou aquele período parado lá de uns 30 e tantos dias e não conseguiu voltar no melhor padrão. Agora tem esses dias para treinar, vai entrando em ritmo. O Gabriel é muito trabalhador. Ninguém pode reclamar do Gabriel no sentido de trabalhar. Né? Ele é o jogador que trabalha. Aliás, eu sempre digo aqui, jogador de futebol ganha para treinar. Quem escala é o treinador, é uma profissão diferente, porque ele não ganha para jogar, ele ganha para treinar, e quem escala é o treinador. Você vai jogar hoje, você não vai jogar hoje, você vai jogar amanhã. A gente estava discutindo do Hendrick agora, porque é o treinador que vai escolher. Se dependesse de nós, jogaria o Hendrick todas as partidas. E eu acho que é muito difícil a competição também no caso do Carlinhos, porque tem um centroavante que é o artilheiro do Brasil. Sim. Como é que vai ter? Esse rapaz joga a bola. Eu não entendo porque ele não está na... Rapaz, é o Pedro? Eu vou falar pra você, eu não sei como é que ele não está na seleção. Tem coisas que eu... A torcida do Flamengo vai ficar feliz com esse seu comentário. Já perdeu 4 pro Uruguai, 1 pro Chile. Eu sei que há esse problema das convocações, porque tem os jogadores das seleções internacionais. Mas o Pedro, se fosse uma Copa do Mundo, não tem como você não levar. Você não tem como não levar o maior artilheiro do Brasil. Sim. Você não tem como levar um cara que 2 bolas ele faz um gol. Ele não precisa de 5 bolas para fazer o gol. 2 ele guarda uma. Você não pode privar a seleção brasileira desse tipo de jogador, certo? Eu já disse isso, que eu não gosto desse tipo de coisa. O Pedro não, porque tem que ficar, porque vai 5 para 4, entendeu? Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque a seleção brasileira tem que ser convocada por quem o treinador achar que tem que convocar. Ele não tem que ter balizamento para convocar. Eu não gosto disso. Uma coisa, isso é meu, é minha. Eu não gosto disso. Pronto. Colocado isso, não tem como tirar o Pedro do ataque do Flamengo. Cebolinha não tem. Mas o Luiz Araújo vai poder jogar. De La Cruz não tá. Quem vai? De La Cruz. Mas quer ver um negócio? É por isso que eu tô falando assim, entre quem já mostrou alguma coisa e quem vai ser necessário pelas perdas do Flamengo. Coloca pra gente a tela com os jogadores que têm menor minutagem
com o Tite. A gente separou aqui os números de quem jogou menos com o Tite, né? Dentre esses 10 jogadores que jogaram menos com o Tite, e os números de cada um deles. O Léo Ortiz é uma coisa que me causa dúvidas, assim. Por que ele jogou pouco? Eu entendo que ele jogou pouco, quero ouvir vocês, porque ele foi uma contratação muito esperada, muito cara, muito batalhada pelo Flamengo. E não jogou tanto assim nem quando se estava sem um zagueiro ou outro, Fabrício e Léo. Aí tem o Davi com uma minutagem de 20 minutos a menos, o Wesley, que a torcida do Flamengo pega muito no pé, o Lohan, Mas que deve ser o titular da lateral direita. Então, é aí que eu quero chegar. O Lohan, que é um menino e tem entrado um pouco mais, assim como o Igor Jesus, que provavelmente vai ser utilizado agora sem o Eric e com o Alan voltando de lesão. O Matheus Cunha, goleiro, 180 minutos. O Matheus Cunha, goleiro, tem mais minutos do que o Gabigol. Com 124, claro que tem que se levar em conta o período que ele ficou fora por conta da suspensão. Aí o Vitor Hugo, que tinha muito espaço ano passado, perdeu espaço com o Tite. O Carlinhos, por motivos óbvios. E o Matheus Gonçalves, que muita gente esperava que fosse entrar um pouco mais. Eu vou tocar essa bola lá no camarote, Silas. Te escuto na sequência do Zinho. Porque aí, Zinho, eu acho que vai ter uma dualidade entre quem ele vai necessariamente precisar usar, como é o caso da lateral direita, ele não tem o Varela, o de ofício é o Wesley, a menos que, não sei, ele prepare um improviso para ali, vai necessariamente entrar. E quem realmente merecia um olhar mais cuidadoso... Quem vai jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas está se recuperando de lesão, né? Enquanto isso, provavelmente ele vai... trabalhando para isso, né? Vai improvisar alguém ali, porque não tem outro. Fala, Tetra. Não, é isso, né? O Pascoal até já tocou no ponto que para mim é onde o Tite vai ter que fazer algo diferente. Acho que até recuperar zagueiro barra lateral esquerdo. Já fez essa função, né? Não vejo o Tite fazendo 3 zagueiros não, mas, sabe, na hora de defender faz uma linha de 4, um desses zagueiros, ou Léo Ortiz ou Léo Pereira, fazer esse lado esquerdo. Mas na hora de atacar, ele até constrói com os 3 e libera mais, né? O Wesley, né? Que tem esse posicionamento mais agudo do que o Varela. Mas olhando o elenco, assim, o Carlinhos não teve oportunidade, mas vai jogar o Pedro. Para mim, o Pedro tinha que estar na seleção também. Não é que a torcida do Flamengo vai ficar chateada da gente falar isso. É porque ele tá jogando muito bem, tá fazendo muitos gols. Né? É jogador, para mim, de nível de seleção também. Mas não foi, vai jogar ele. E se ele não jogar, vai jogar o Gabigol, que entrou, fez gol, tá nessa recuperação. O Tite também trabalhando isso com o Gabigol. Então o Carlinhos vai ser menos utilizado. Mas, de repente, o Luiz Araújo, que no início foi muito utilizado e, taticamente, essa coisa de jogar com 2 caras abertos, acabou não desenvolvendo. O Flamengo ficou muito previsível, né? 2 caras abertos. Sim. Quando o Gerson vai para aquela posição com mobilidade, o De La Cruz vem para ser o volante, isso tirou muito espaço do Luiz Araújo. Ele entrou em alguns momentos, alguns minutos, mas pode ser que ele seja utilizado para o Gerson recuar um pouquinho, né? O Gerson ser esse segundo volante, porque o De La Cruz saiu também. Não acredito que ele vai jogar com o Vitor Hugo e com o Igor Jesus, que seriam jogadores que também vão ter mais oportunidade. Com a contusão do Alan e o Pulgar saindo, deve ser o Igor Jesus de primeiro volante. Sim. Aí o Gerson recua um pouquinho para ser o segundo, voltar para dele ali, que ele estava fazendo essa há muito tempo. E acho que o Lohan é que vai ser o cara da vez para ser o meia no lugar do Arrascaeta. Isso é legal da gente observar. O Fez Lohan, essa função contra o Amazonas. Os números, o Lohan é o 19º em utilização de uma lista de 26 que a gente tem aqui, né? A gente pegou ali os 10 menos utilizados. E o Luiz Araújo, se a gente pensar num time, né, 11 titulares, é o 13º em utilização. A gente fica com essa sensação de perda de espaço porque o Gerson encaixa bem ali, mas ele foi utilizado. O time titular foi encontrado. Sim. Né? Não tem jeito. É Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Falando do meio para frente. Uhum. Né? Porque vai ser Varela, acredito eu, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira quando tiver em condições, e o Ayrton Lucas. Com essa briga constante de Davi Luiz, de Léo Ortiz e de Vinha brigando aí por essas posições. Mas, para início, acho que esse time é o titular.
Encontrou. Agora, quando você pensa que saiu muita gente, eu acho que o Luiz Araújo volta a ser titular. Acho que volta para aquele sistema que, de repente, ficou previsível, mas para um jogo contra o Grêmio, acredito eu, que deva ser Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse quarteto ofensivo, com o Igor Jesus e o Gerson como os volantes. Concorda? É esse? Eu acho também. Agora, elenco é para isso, né, Dani? Pascoal, o Flamengo tem um elenco gigante para isso. A gente fez o jogo do Internacional no sábado contra o Delfim. O Inter precisa... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Em virtude, né, do que foi falado aí, tanto do Zinho como a própria Renata, né, dos outros aí. A escalação do Flamengo é o seguinte. Como tem esse problema do Ailton Lucas, né, que não se recuperou a tempo, ainda está tratando a questão da lesão, muito difícil de entrar no jogo dentro do Grêmio. O Tite treinou com o Léo Pereira improvisado na lateral esquerda, tá bom? No caso, ficou o Léo Pereira na esquerda, Lohan e o próprio o Vitor Hugo. Ficou, como o próprio Tite falou, né, em algumas entrevistas, né, que ele deu, que o Vitor Hugo não era volante, sim meia. Ele colocou o Vitor Hugo e o próprio Lohan para fazer a construção das jogadas. E atrás ele colocou o Léo Ortiz, tá bom? O Léo Ortiz improvisado. Lembrando que o Léo Ortiz tem características de saída de bola, de jogo, construção de jogo. Por isso ele optou por isso, né? Nos testes que ele fez foi isso. Colocando o Léo Ortiz como segundo volante e o Igor Jesus como primeiro volante. E mantendo o Gerson na sua posição original, né? Na ponta direita. E com os outros demais, né? Lateral esquerda é o Léo Pereira, lateral direita o Wesley, infelizmente, né? Já que o Varela tá na seleção. Não só o Varela, como o Dela Cruz, o Arrascaeta e o próprio Matiazinha. E o Eric Pulgar. Por isso, essa escalação. A gente sabe que o Wesley é muito bom, assim, entre aspas, né? Na questão lá na frente e tudo mais, ele consegue driblar, ir pra frente. Pega um pouco na questão do cruzamento, mas na parte ofensiva, assim, dá pro gasto. Mas defensivamente é muito ruim, né? Marcando, a gente já levou vários gols naquele setor dele. E o Tite tem que ver alguma forma ali de proteger aquela parte ali, ou com o Gerson, ou com o próprio Igor Jesus, na vez que ele avançar, para não ficar tão exposto, né, o time do Flamengo. Vai ser Rossi, Fabrício Bruno e Davi Luiz, lateral esquerda Léo Pereira, improvisado, lateral direito Wesley, aí Igor Jesus e o Léo Ortiz, né, já que o Alan também tá se recuperando, não tem chance de ir pro jogo, muito difícil, né, ir pro jogo. Aí vai ter o Lohan e o Vitor Hugo ali na questão da construção. Eu colocaria o Matheus Gonçalves, tá bom? Eu acho bem melhor. Ele tem mais técnica, muito bom. Ele jogava, era titular do Bragantino, a gente não entende porque ele não tá tendo oportunidade com o Tite. E na frente, né, como sempre, o Everton Cebolinha, o Gerson e o Pedro. Esse foi um dos testes, né? A gente não sabe qual vai ser o time real. Pode ser que ele recue também o Gerson, né? E volte o Léo Ortiz, a gente não sabe ainda. Vamos saber só amanhã. No último treino, né, do Flamengo, pra gente ter mais ou menos uma base. Mas essas algumas experiências que ele fez, colocando o Léo Pereira como improvisado, né, na lateral esquerda, já que não pode contar mais com o Ailton Lucas, a gente tem outro reserva. E o Ramon, mas foi vendido, né, o Ramon que era da base e tudo mais. E a grande dor de cabeça pro Tite aí conseguir arrumar esse time aí pro jogo dentro do Grêmio, já que perdeu, bem dizer, quase todos os titulares, né, infelizmente. Não só pra Copa América, mas também por questão de lesão. Mas coloque aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil.